sou de Brasília, atualmente sou advogada, tenho 58 anos e meu nome é Roberta. Vim para São Paulo aos 20 anos com a intenção de casar. Eu vim porque estava apaixonada por um paulista. E em março a gente começou a nossa vida de casado e tínhamos um combinado de que eu ficaria grávida no 5º ano de casada. Mas quando foi no 2º ano de casada, eu estava grávida e aquilo foi um susto pra gente, porque a gente estava construindo a nossa vida aqui em São Paulo, a gente tinha uma gana de ter um sucesso profissional, de os dois ganharem muito dinheiro, ter a nossa casa, que a gente não tinha nada, né? E eu ficar grávida no 2º ano, nossa, impactou demais. Mas quando eu contei pro meu marido que eu estava grávida, ele ficou muito contente, né? Foi uma gravidez muito tranquila, eu não tive nada, não engordei quase nada, continuei trabalhando. E quando a Lelê nasceu, eu estava com 22 anos, quase para 23, e nós éramos pais muito jovens, muito imaturos, muito inexperientes, nenhum amigo tinha filho, nenhum amigo não era nem casado, quanto mais ter filho, né? E aquele encantamento também, né? Estávamos encantados com a Lelê, porque durante a gravidez inteira a gente não conseguiu descobrir o sexo. Então no dia que nasceu é que a gente descobriu que era uma menina, e meu marido queria muito uma menina, e eu não queria nada, eu só queria que tivesse saúde e tal, mas ele queria muito uma menina, loira de olho azul, e a Lelê veio loira de olho azul, e aquilo para ele era um mundo muito mágico, ele ficava muito feliz. Só que ele trabalhava em São José dos Campos, ele ia e voltava todo dia. Então meio que o meu trabalho e as tarefas com a Lelê eram comigo. Então eu tirei a minha licença maternidade, foi bem solitária, foi uma imersão de maternidade muito solitária, porque além dele estar em São José dos Campos, a gente não tinha telefone fixo, então quando eu precisava falar com ele, traz um remédio, está acontecendo isso, eu tinha que pegar a Lelê e ir na Telesp para fazer uma ligação interurbana, porque era em São José, o orelhão não fazia, e aí eu tinha que ir lá e ligar para ele, conversar, tá? Então assim, foi uma imersão de maternidade bem solitária. Quando a Lelê completou 3 anos, a minha mãe resolveu vir morar em São Paulo, e aí ele me ajudou muito, porque daí, como a minha mãe em São Paulo, ficou bem mais fácil. A Lelê ia para a escola meio período, na hora do almoço eu pegava ela na escola e levava ela para minha mãe, e aí a vida da Lelê ficou mais fácil, a minha ficou mais fácil, porque eu tinha segurança que a Lelê estava sendo bem cuidada. A Lelê, ela era uma criança muito doce, muito falante, começou a falar com 8 meses, mas falava muitas coisas. Ela falava o que ela estava sentindo, ela falava o que ela estava vendo, ela inventava muitas histórias. Então o que eu fiz? A minha cozinha, assim, eu botei muitas coisas no andar de baixo, Tupperware, tampas, tudo que ela podia acessar, panelas, para ela ficar se divertindo enquanto eu cozinhava. Então, e ela sempre participou muito, eu chamava ela de meu chaveirinho, porque onde eu ia com ela, eu fazia mercado com ela amarrada assim no meu tórax. E eu fazia tudo com ela. Ela sempre pediu uma irmã, sempre. E eu falava, nunca vou ter essa irmã, eu falava, nunca mais, porque eu sofri tanto em deixar a Lelê na escolinha, para mim era tão complexo, e a Lelê também sofria. Ela chorava, ela me contava muitas histórias tristes, de que ela ficava sozinha, que ela queria ficar mais comigo, porque ela tinha muita clareza dos sentimentos dela. Quando a Lelê tinha 8 anos, eu fiquei grávida de novo, sem querer. Fomos fazer uma ultrassom juntas. Eu estava com 4 semanas, 5 semanas. Eu e a Lelê foi comigo fazer ultrassom. E aí o médico falou assim pra gente, acho que vocês vão ter que mudar esse nome, porque a Lelê ficava falando pra mim, mãe, eu quero ver a Júlia, eu quero ver a Júlia. E o médico falou, acho que vocês vão ter que mudar esse nome. Porque no primeiro ultrassom nós já descobrimos que era um menino. Então aí veio o Felipe, irmão da Lelê.
Quando ele nasceu, a Lelê já tinha 9 anos e ela me ajudou muito com o Felipe, assim, na minha licença maternidade, e para dar papai, para pegar chupeta e olha mamadeira, e assim foi super parceira, juntas. Ela observava algumas reações do Felipe e me falava: mãe, tá acontecendo isso, mãe, tá acontecendo aquilo. A Lelê era muito estudiosa, era uma ótima aluna. Era muito gulosa, sempre comeu muito bem, assim, nunca tive problema, mamou no peito bem, depois tomava leite, tomava mamadeira, quando acabava ela pedia outra, quando foi papar, papava, acabava o prato, pedia outro, comia de tudo, verdura, legume, e assim ela seguiu a vida inteira. Teve uma outra característica dela também muito interessante, que ela era uma devoradora de livros. Ela era assim, eu não dava conta de comprar livros para ela, mas eu lembro que eu também fui assim. Para mim, livro era uma coisa muito importante. E eu achava tão saudável, e aí ela ia devorando livros, devorando livros. E mais ou menos quando a Lelê fez uns 13 anos, eu um dia entrei no quarto dela, tinha ido para aula. E eu vi um caderno em cima da cômoda dela. Aí eu abri o caderno e eu vi que era um diário. Eu falei: nossa, um diário. E aí, dei uma lida aqui, outra lida ali. Aí eu falei: nossa, ela faz diário. E nesse diário era assim, era um caderno lotado assim de 100 folhas e já estava tipo na 99, muitas folhas escritas. E aí tinha coração, tinha coisa colada, muitas escritas, tinha alguns poemas, muitas coisas engraçadas, sentimentos tristes. Algumas páginas ela falava mal de mim. E aí eu adquiri o hábito de vez em quando ir no quarto dela e dar uma olhada no diário, porque eu achava muito importante conferir se estava dando tudo certo com ela. E um dia, sei lá, quando eu tinha 14, 15 anos, eu peguei esse diário, que eu já sabia até onde ela guardava, acho que já era o terceiro que ela estava escrevendo. Eu peguei o diário, na hora que eu peguei, caiu uma folha no chão. Aí eu peguei a folha, falei: e agora, onde estava essa folha? Aí era um bilhete para mim, bem grande, escrito assim: mãe, para de ler meu diário. Estava o papel sobre a mesa, apenas um papel, tão branco, tão nada sobre a mesa. Mas então, para graça do papel, inventaram o poeta e seus rabiscos. O poeta, desastrado, derramou no papel suas lágrimas, tinta e suor. Esse homem feiticeiro despejou seu amor, decifrou sua solidão e fez do papel sua vida. O papel agora, já tão sujo, já tão tudo, terá chance de amarelar. Não se sabe dizer o que era essa dupla, se dueto ou duelo, mas papel ganhou sua história. Mal sabe, pobre coitado, que agora, na imensidão de suas linhas, ele já não é mais papel, é poesia. Depois dessa questão aí do diário, a gente começou a ter alguns embates, que eu acho também que era bem normal. Por exemplo, ela queria ir para o shopping com as amigas. Eu falava: eu não acho certo, você não vai. Eu quero ir para o cinema com fulano. Eu falei: eu não acho certo, você não vai. Então ela queria ir e eu queria que ela ficasse. Eu acho que hoje, assim, olhando para trás, eu vejo que toda mãe quer que o filho fique, você não quer que ele vá. Então você usa as desculpas, que não é seguro, que não é bom para você, que eu não conheço com quem você vai, mas na verdade você não quer que ele vá. Você quer que continue daquele jeito que sempre foi. Só que com 15 anos não será mais, né? E a gente tem muita dificuldade como mãe, acho, de aceitar isso, né? A questão da Lelê é que eu notei que ela tinha um amadurecimento sempre muito precoce. Não só emocional, mas também físico. Tanto que a menarca dela veio com 10 anos. E isso é muito precoce. Eu fiquei tão preocupada que eu levei ela no médico, no endócrino, né? Para fazer uns exames. E o endócrino falou para mim: olha, ela tá ok, o crescimento biológico dela está de acordo com o crescimento mental dela.
A única coisa que não está batendo é o cronológico, né? 10 anos é muito cedo. Só que ela tem 12 fisicamente e ela tem 12 emocionalmente, depois de uma série de exames. Agora, se você quiser interromper, a gente interrompe. E eu não achava certo uma menina de 10 anos que ainda pedia para sair com a boneca, ainda ter que sair com absorvente. Eu não achava isso legal. E conversei com a Lelê e nós decidimos não interromper. Então, a partir desse dia, houve também muitas mudanças, porque eu acho que os hormônios, que eu acho assim, que a agitação dela com relação às pessoas, a observar a vida, veio de 10 anos para lá, que começaram muitas transformações. E aí ela ficou com aquele corpo de mulher com 10 anos de idade, né? Porque tudo isso aconteceu muito cedo. Sigo a lei da transgressão. Eu, a perversão da poesia. Uma poesia dos sensíveis, livre dos técnicos e das métricas estáticas. Eu batalho pela poesia desregrada, pelo poema do contrário, o inverso. Minha bandeira é a dos livres, a do lirismo sem vergonha, a poesia do susto, a rima absurdo. Deserdei a moça que não baila, e seus dizeres de estampa. Destruí o mármore inerte. A poesia é o barro, mole e vivo. O verso licencioso e a estrofe dançarina rebolam ousados no pulsar da alma. Quando ela fez 17 anos, ela começou a frequentar o yoga. E aí eu achei interessante, porque ela não era uma pessoa que gostava de esporte. Ela fez um ano de yoga, falou pra mim que ia parar de comer carne. Aí eu falei pra ela, nossa, não é estranho? Você tá fazendo yoga, já vai parar de fazer carne. Mãe, que yoga é uma filosofia de vida, não é só yoga, né? Aí eu falei pra ela, beleza. Aí eu falei pra ela, eu quero conhecer o seu yoga. Aí ela falou, pode conhecer. Aí eu me inscrevi e fiz aí 3, 4 aulas de yoga, amei aquilo ali, achei sensacional, achei mesmo uma filosofia de vida, uma coisa enriquecedora. E aí ela começou a ficar uma especialista de yoga. Aí ela falou para mim, mãe, eu quero virar instrutora de yoga, eu quero ensinar as pessoas ao que eu tenho aprendido no yoga. Até 25 anos de idade, ela fez isso, ela foi instrutora de yoga, ela sempre dava um jeito de ter as alunas dela e dar aula de yoga. E aí ela foi escolhida com 22 anos, 23, para ser a representante do método que ela frequentava, né? Então ela fazia as poses lá, tirava as fotos e ela era muito orgulhosa disso. E ela, cada nível que ela subia, e na hierarquia do yoga lá, que eu nunca liguei, então não sei dizer que níveis eram esses, ela ganhava um brochezinho e aí ela, que nem militar, né? Ela ficava lotada de brochezinhos. Né? Era lindo, e fez muito bem para ela, porque no final ela parou de comer carne, ela virou vegetariana, ela começou a entrar ela aprendeu a meditar, ela entrou num universo muito saudável. Com 17 anos também ela conheceu o marido, o Tiago, né? Que ele era do arquidiocesano, eles estudaram juntos desde a 5ª série, 6ª série, que ela foi para o arquidiocesano na 6ª série. E aí eles estudaram juntos, ele era a princípio um amigo, e aí quando ela fez 17 anos eles começaram a namorar. E a Lelê manteve algumas características dela, e uma coisa bem interessante que eu até estava me esquecendo de falar e que é muito importante, ela decidiu conduzir não só o yoga na vida dela, porque ela queria ser uma profissional do yoga. Eu falei, filha, é impossível, eu não conheço um profissional do yoga que tenha tanto sucesso, a não ser o dono da escola, né? Aí ela falou, não mãe, eu vou ser psicóloga também. Eu gosto de gente, eu gosto de conversar com as pessoas, eu quero ajudar as pessoas. E, em um determinado momento, eu achei o primeiro diário dela, que é um livrinho rosa, e a primeira coisa que está escrito nesse primeiro diário, bem grande assim, eu vou ser psicóloga quando crescer.
Aos 25 anos, ela virou para mim um dia e apalpou um caroço na mama. E aí ela falou para mim, mãe, e eu já tinha tido um caroço na mama. E aí ela acompanhou, ela viu como foi o meu caroço na mama, só que o meu caroço era benigno, né? E aí ela estava bem tranquila, ela apalpou o caroço, ela falou, pega aqui para você ver. Aí eu peguei e falei, nossa, mas o seu parece que é maior que o meu, mais duro. Eu falei, o meu escapava, né? E a gente pegava e ele escapava. E o teu não escapa. Aí ela falou, mãe, eu vou marcar uma consulta, você vai comigo? Aí eu falei, vou com você. Aí a gente foi junta na consulta, aí o médico pediu uns exames, ela falou, você vai junto comigo fazer os exames? Eu falei, vou junto com você. E eu lembro que no dia que ela foi fazer a mamografia, a médica foi muito estranha, sabe? Ela fez a mamografia, ela já não gostou, ela entrou para fazer a mamografia, ela saiu chateada da mamografia. Eu falei, que foi? Que doeu, que ela é bruta, não sei o quê. Eu falei, mas mamografia é chata, né, filha? E depois ela foi fazer a ultrassonografia, só que a ultrassonografia, eu tava junto. Eu entrei na sala junto, porque eu pedi para entrar. Eu entrei na sala junto com ela, só que quando eu ia perguntar para a médica o que ela estava achando do caroço da mama da Lelê, a médica pediu um instante, saiu da sala e não voltou mais. E isso foi muito impactante pra gente. E aí uma menina que acompanha o exame falou, peraí que eu vou ver a doutora. E quando a menina voltou, falou, a doutora disse que já acabou o exame, não sei o quê. Aí a Lelê ficou, que estranho, né, mãe? Como é que a pessoa sai? Não é estranho, que não sei o quê, que não é estranho. E aí ela ficou muito sentida com aquilo, da médica sair, não falar nada com ela. Ela já começou a achar naquela hora que ela estava com alguma coisa. Veio o resultado do exame que existiu o risco de ser câncer, então teria que fazer uma biópsia no caroço. E aí a Lelê, eu lembro que neste momento ela falou assim, mas eu tenho um outro caroço aqui no pescoço. Aí o médico falou, então a gente já vai fazer a biópsia dos dois. Na hora que a gente chegou na consulta, aí ficou o tio e a Lelê assim, o médico, e o tio, a Lelê e eu atrás deles. Então eu não via a cara da Lelê nem do tio, eu só via a cara do médico. E aí ele falou, ele leu assim, eu vi que ele ficou lendo bastante tempo e ele tarjou onde estava escrito metástase. E aí ele falou pra gente que ela estava com câncer, que ele recomendava que a gente procurasse um hospital ou uma clínica, e ele indicou o Hospital C. Camargo e uma clínica X que eu também não lembro, e que ela estava com câncer e que era metastático já. Nossa, e na hora que ele falou isso, a Lelê, eu vi que ela, a pessoa desmanchou assim no sofá. E meio que acabou a consulta naquela hora, assim. Ele falou, deu a indicação, eu peguei os papelzinhos lá com os endereços e então a gente tem que ir embora, né? Mas quem conseguia sair da cadeira? Ninguém conseguia sair da cadeira. Aí eu levantei e peguei ela. Ela não vinha. Eu pegava, ela não vinha. Aí na hora que eu levantei, ela caiu de volta. Aí eu peguei ela, passei e o Ti estava igual. O Ti, nem sei o que estava acontecendo com o Ti, porque ele não veio me ajudar, acho que ele também não estava conseguindo sair da cadeira. Aí eu catei ela, passei a mão dela assim em volta de mim, ela não conseguia andar. Ela estava mole, perdeu a força nas pernas, eu também, mas eu tinha que tirar ela dali, porque tinha acabado a consulta. E uma moça de 25 anos, 25 anos, tem tantos sonhos pela frente, tantas coisas. Ela tinha montado um consultório para atender os pacientes, o consultório estava bombando, ela estava cheia de pacientes, estava mó feliz porque ela estava fazendo o que ela gostava, que era atender as pessoas e cuidar da vida delas. Ela tinha 2 celulares, um só para paciente e um dela, quer dizer, muitos sonhos se realizando, né, naquele momento para ficar doente. Então ela ficou bem impactada e aí a gente foi buscar tratamento no AC Camargo. No AC Camargo a gente tinha o que chama de estadiar a doença, porque sabia que era câncer, mas não sabia qual câncer. Sabia que tinha um caroço na mama e uma metástase linfonodo no pescoço, mas tinha que saber que câncer que era. Eu pensava que era de mama e alguns médicos no AC Camargo também pensavam que era.
Mas no final, depois de um longo estadiamento, um monte de exame, um sofrimento enorme, assim, de ficar 2 meses no hospital tentando descobrir que câncer que era, ela foi diagnosticada com câncer neuroendócrino, com metástase nos ossos, no fígado, no pulmão, na mama. Isso, era isso. Ela estava com metástase em todos esses lugares. E o câncer neuroendócrino é muito importante que você descubra onde nasceu o câncer. E eles disseram que o câncer da Lelê nasceu no pulmão, sem nunca ter fumado um cigarro, sem nunca ter feito nada, não sei o quê. Então ela teve um tumor no pulmão, neuroendócrino, que espalhou metástase, inclusive para o da mama, que ela achou. Aí, quando a gente descobriu que era um neuroendócrino, eu fui procurar um especialista. Minha irmã que achou um especialista em neuroendócrino. E ele estava aqui em São Paulo. Eu falei, não, cara, está aqui em São Paulo. E ele está no Sírio-Libanês. Aí eu falei, aí nós marcamos uma consulta, fomos no Sírio-Libanês. Nessa altura, até a gente achar o cara, não sei o que, ele já estava na primeira químio. A primeira quimioterapia, ela perdeu 8 quilos. Perdeu todo o cabelo, perdeu toda a autoestima. Perdeu o trabalho, perdeu muitas coisas, é muito difícil. Ela passava muitas horas no banheiro, passando mal. Eu pegava ela no carro, ela passava mal no carro, eu pegava tudo. Assim, a vida virou um câncer, assim, né? Porque tudo fica em volta daquilo. E até a quimioterapia não tinha nada, estava saudável. Na hora que entra a quimioterapia, entra um monte de efeito colateral daquele tratamento. E aí a gente foi para o Sírio-Libanês, conversamos com um doutor especialista, e o Sírio-Libanês começou a dar uma quimioterapia oral para a Lelê, aí a vida melhorou. Durante 8 meses parou de emagrecer, parou de passar mal, o cabelo voltou a crescer, e então deu uma melhorada. Só que, conforme ela fazia os exames, então vai fazer um PET scan de novo, para ver se o câncer está regredindo, está estacionando, porque cura não tinha. A gente já sabia, quando estadiou a doença e teve o prognóstico lá no C. Camargo, a gente já sabia que não tinha cura, mas estava procurando controle. E aí a gente... toda vez que fazia o exame, não tinha melhora. Descobria um tumor novo. Agora está no olho, agora está... a cabeça está com coisas estranhas, agora está no braço. Sempre, cada vez que fazia o PET scan, era mais assim. Aí uma vez o médico me mostrou um PET scan dela, e eu falei, o que é essas manchas dela? Aí ele falou, essas manchas todas são tumores. Aí eu falei, mas quantos ela tem? Ele falou, mais de 150. Eu falei, caraca, gente, como que uma pessoa pode ter tantos tumores, né? Eu tinha decidido que eu ia fazer o que eu sempre quis na vida, que era ser delegada na delegacia da mulher, que eu sempre amei isso. E no final eu acabei arrumando um emprego numa empresa, no mundo corporativo, acabei eu advogada, né? Mas eu amava mesmo, era isso, eu queria ser delegada de polícia. E aí eu não conseguia fazer o curso, né? Eu faltava porque eu ia atender a Lelê. A Lelê estava passando mal, era uma quimioterapia que tinha que acompanhar e não sei o quê. E aí eu ia lá para a casa dela, ficava lá com ela o dia inteiro, fazendo o cuidado que tivesse que fazer, ficava com ela. E aí eu perdi o curso, aí não sei o quê. Aí um dia a Lelê falou para mim assim, pô mãe, não precisa mais faltar no curso para ficar comigo. Eu falei, não, eu faço questão, eu quero ficar com você. Aí eu abandonei, tranquei o curso e fiquei só cuidando da Lelê. E aí um dia, só que minha vida era assim, carro para cá, carro para lá, porque eu morava na Vila Leopoldina e a Lelê na Saúde. Eram muitos quilômetros, aí eu acordava, pegava meu carro e ia, ficava com ela o dia inteiro, à noite eu ficava, aí eu vinha para minha casa, aí de manhã ia de novo, não sei o quê. Aí a Lelê falou, mãe, tua vida tá muito louca, eu vou voltar para tua casa. A Lelê voltou para minha casa. Existe uma fera dentro de mim.
sob meus olhos, minha voz macia, sob minha calma. Uma fera que eu sempre fingi que não existia. Mas dia após dia, ela se torna mais forte, mais raivosa por tanto tempo na escuridão, sem espaço e sem vida. Sei que algum dia serei fraca demais e essa fera ganhará de mim. Sairá com a fúria própria de um refugiado, transformando o feixe de luz em sol, em explosão. Pedaços de mim escorrerão pelas paredes. Peço que não limpem. Eu e ela queremos ser livres uma da outra, mas ela é cega e eu covarde. Hoje, se livre, ela será o mar revolto, a ressaca, um buraco negro. Engoliria tudo que eu chamo de eu. Acontecem muitas coisas durante a doença, né, o câncer, que além dela ter uma doença crônica, era um câncer raro, e aconteciam várias coisas durante a doença que foi escola para mim e para a Lelê. A gente ficou especialista em procedimentos hospitalares, em procedimentos médicos, a gente ficou especialista na linguagem dos médicos, a gente sabia o que eles estavam falando, a gente sabia o que a gente queria, a gente sabia o que a gente não queria. E tudo entre eu e ela era compartilhado. Ah, vai ter que fazer isso, esse procedimento, vou ter que operar o coração porque deu água no coração. Ah, agora deu água no períneo, vou ter que tirar água, fui na barriga para tirar água. Ah, eu tô com oxigenação ruim, agora vou ter que andar com balão de oxigênio, não sei o quê. Então as coisas vão acontecendo e a gente começou a ficar muito especialista. A gente sabia o que queria, a gente sabia o que não queria. Tudo que vai acontecer tem que conversar com a paciente. A paciente não aceita qualquer tratamento, a paciente quer tomar as decisões dela e se a paciente não está acordada e em poder da sua consciência 100%, a mãe quer saber do tratamento, a mãe que vai decidir. É assim que funciona as duas e nós ficamos muito famosas no Sírio por isso. Mas eu achava que o que a gente fazia era o que todo mundo fazia, porque era o corpo dela. É decisão dela, a doença é dela, tudo é dela. O médico não pode chegar e fazer o que quer com ela, tem que conversar com ela. A Lelê um dia falou para mim assim: ô mãe, eu preciso conversar sobre a morte. Que isso, menina? Eu não sou essa pessoa. Eu não vou conversar sobre... Mãe, mas eu já perguntei para o tio, ele falou que não conversa sobre morte. Você não conversa sobre morte. Com quem eu vou conversar sobre morte? Aí eu falei para ela, a gente pode ter uma psicóloga para você conversar sobre morte. Aí chegamos lá no Sírio, foi exatamente o que fizemos. Arrumamos uma psicóloga e a gente teve que internar aquele dia. A Lelê subiu para uma consulta e já imediatamente ficou internada. Estava um problema no rim, insuficiência renal. No que ela ficou internada, passou 2 horas que ela estava internada, me bateu uma mocinha lá na porta e ela falou que ela era psicóloga e se a gente queria o atendimento, ela podia dar aquela hora. Eu puxei uma cadeirinha, sentei na porta do quarto da Lelê, fiquei esperando, demorou 1h30, 1h40 a consulta. Entrei toda animada para perguntar para a Lelê, e aí tal, ela falou, você não queria conversar sobre morte, agora quer? Aí eu falei pra ela, não, só queria saber se foi legal. Ela falou, foi legal, eu também achava bom você começar a conversar sobre morte com alguém, né? Eu falei pra ela, filha, você não vai morrer, fica tranquila. Essa minha negação é ruim, assim. E acho que talvez a minha negação tivesse impactado o médico, porque o médico também não veio me falar que a morte se aproximava. E eu tive em todas as consultas e a Lelê também não foi avisada que a morte se aproximava. Eu acho que isso devia ter sido avisada porque a gente teria se preparado melhor para esse evento morte. Eu acho que, na verdade, as pessoas deviam se preparar a vida inteira, né? Porque é o fato, nós vamos morrer. E porque a gente finge que não. E porque a gente se acha tão imortal. E porque a gente tem medo de falar de morte. E porque a gente nega isso o tempo inteiro, né? Então, assim, isso foi escola para mim, uma escola doída, uma escola ruim. Mas foi escola para mim. Então, assim, hoje eu aprendi a lidar com esse tema e quero ensinar as pessoas a lidar com esse tema, principalmente os pacientes.
A Lelê foi ficando cada vez mais doente e cada vez mais no hospital. E cada vez mais nós tínhamos mais experiências e assim, a gente começou a ficar muito conhecida no Sírio pelos médicos, pelos enfermeiros, porque as internações eram muito frequentes, né? Tudo era muito frequente, a gente estava sempre por lá. E cada internação era um órgão dela que entrava com muitos problemas sérios. Ela operou o coração, operou o abdômen, ela depois apareceu com um tumor no olho, a gente fez vários tratamentos, a gente fez vários exames na cabeça, com medo de... Ela tinha medo de afetar a lucidez dela, a doença, que isso ela nunca perdeu, né? Então ela não queria de jeito nenhum que fosse para o cérebro. Então ela falava para mim, a única boa notícia é que ainda não foi para o cérebro, né, mãe? Eu falei para ela, eu falava para ela, felicidade de pobre, né, filha? Tá o corpo inteiro e a gente, assim, dentro desse universo do câncer, a gente conversava abertamente com os médicos, a gente tratava tudo com muita lucidez, clareza e transparência. E eu observo que isso no mundo médico não é uma prática. Não é uma prática. Uma paciente que tem essa clareza e essa tratativa é exceção e eles não estão acostumados e isso impacta também no tratamento. E eu lembro que eu marquei 2 consultas com o médico da Lelê separado, sem a Lelê, para ele poder me falar por que ela não tinha melhora, porque eu comecei a achar que ele não estava falando o porquê que o tratamento não dava certo, porque ele estava com medo de falar na frente dela. E aí eu pensei, então se eu for sem ela, ele vai me falar. Mas a consulta não adiantou nada, porque ele não me falou. A gente combinou que nós não íamos mais internar no hospital, porque toda vez que a gente internava, ela entrava com uma coisa, insuficiência renal, aí ficava com não sei o que, hepático, não sei o que, tácaro, não sei o que, aí ficava com 3 coisas. Aí eu falei, gente, entra no hospital com insuficiência renal, sai na marra, com balão de oxigênio, com furo na barriga para tirar a água do períneo. Então assim, eu falei para ela, então nós não vamos mais internar, nós tínhamos esse trato. Tá, bom, beleza. Ela começou a ficar lá em casa, aí ela não comia, ela não acordava mais. Eu ia lá no quarto dela e eu falava, Lelê, filha, acorda, você precisa comer alguma coisa. Aí eu levava o suco, ela molhava a língua. Aí eu levava a comida, já bem pouquinho, aí ela pegava um grão de arroz e comia. Aí eu falava, nossa, e eu não dormia mais. Eu puxei uma cadeira no quarto dela e eu ficava olhando ela. Eu não sei qual que era a minha expectativa. Eu não sei, eu só sei que eu só ficava olhando ela e ela só ficava dormindo e eu ficava naquela cadeira, dia e noite. Aí meu marido chegava e ele falava, mas vocês 2 vão ficar assim? Aí eu falei pra ele, a gente combinou que a gente não vai mais pro hospital e eu não sei o que fazer, tá lá, só dorme. Aí ele falou, se amanhã, era o 3º dia já, se ela continuar assim, vocês vão ter que ir pro hospital. Aí eu fui, no 3º dia ela tava assim ainda, eu fui lá, acordei ela. E eu falei, Lelê, a gente tem que ir para o hospital, eu não sei o que está acontecendo com vocês, se for uma coisa que o médico consegue resolver e a gente está aqui marcando touca. Aí ela falou, tá bom, mãe. Aí ela tomava muito analgésico, sabe? Ela tinha analgésico adesivo colado aqui, ela tomava morfina, ela fazia várias coisas para controlar a dor. Então eu acho que ela sentia muito sono por causa da medicação e porque ela estava anestesiada mesmo, né? Chegamos lá, a primeira coisa que a médica falou da equipe, do doutor, ela falou, tem que internar, sua filha está com insuficiência renal gravíssima. Aí eu falei, a gente decidiu que a gente não quer, não dá para tratar em casa? Aí ela falou, não dá para tratar insuficiência renal gravíssima em casa. Que nós fomos para a UTI, ela prescreveu uma endoscopia para ver por que aquilo estava acontecendo com ela. E aí, a Lelê entrou na UTI, ficou calma, parou de vomitar, veio um médico conversar com ela. Gente, esse médico, eu tô quase achando ele, faz 5 anos que eu procuro esse médico, eu não achei mais esse médico. Esse médico começou a conversar com a Lelê, é o cara mais sensacional que eu vi na vida. Ele conversou com a Lelê sobre tudo, menos sobre câncer. O que ela faz, o que ela fazia antes, como ela chegou... psicóloga, como é que é, seu paciente, yoga, kataka. Nunca vi a Lelê conversar tanto tempo desde que ela está doente com alguém que não é sobre câncer. Conversaram, não sei o que, a Lelê ficou feliz.
Aí o médico falou, ó, nem vou te dar a endoscopia, vou deixar ela suspensa, porque você melhorou. E realmente ela tinha melhorado. Só que o médico foi embora e a Lelê piorou. Começou a piorar tudo de novo. E aí vamos fazer endoscopia. Ela foi fazer endoscopia, só que quando ela foi fazer endoscopia, vazou sangue no momento lá e foi pro pulmão. E aí ela teve que ser entubada. Aí na hora que chegou na UTI, eu falei, ele vai mandar eu ficar pra fora, né? E ele falou, mãe, pode entrar. E eu falei, caraca, eu vou entrar. Aí eu entrei e aí ele me explicou o que ia acontecer naquela sala e eu limpando ela todo o tempo, não sei o quê. Aí ele falou pra mim, agora eu vou fazer o exame, você vai ter que sair. Aí eu peguei, saí da sala. Mas antes de eu sair da sala, eu olhei pra ela e eu falei assim pra ela, bom procedimento, filha. E foi a última vez que eu olhei ela, ele acordada, e ela riu pra mim. Então, quando ela internava, ela falava que a única regra era que o pai não podia dormir com ela porque o pai roncava. Que ela falava, além de doente, eu vou ficar a noite sem dormir com meu pai roncando. E aí ele, nessa última noite na UTI, ele falou pra mim, posso dormir com ela esta noite, né? Eu não sabia que era a última, né? Aí eu falei pra ele, a Lelê não gosta, né? Porque ela tá sedada. Aí ele falou, eu não vou dormir, eu vou ficar acordada. Beleza, aí eu falei, Ti, tudo bem o Sérgio dormir com ela hoje? Aí o Ti falou, beleza. E aí ele dormiu com ela. Aí à noite ele ficava tirando foto pra mim dos sinais vitais dela, pra eu ir acompanhando, e ele me mandava, né? E aí de manhã, bem cedinho, eu já cheguei lá, falei pra ele, eu olhei os sinais vitais, 23, o batimento cardíaco estava... Aí assim, todos os sinais vitais dela estavam muito fracos, aí a médica perguntou pra mim, e aí, né? E eu nem consegui falar com ela, só chorava. Passou 2, 3 horas, eu saí da UTI pra minha irmã entrar pra se despedir da Lelê. E a minha irmã entrou, a minha irmã saiu correndo da UTI e a minha irmã falou, ela tá morrendo. Aí eu entrei correndo de volta na UTI, passou 5 minutos. Aí o pessoal se liga tudo ali, né? A ninguém foi embora. Mas é muito ruim porque não tem preparo, né? E aí entrou imediatamente a equipe de cuidados paliativos, no dia 8 de novembro, a Lelê morreu no dia 15 de novembro, então a gente teve do dia 8 ao dia 15 sob cuidados paliativos. Quem teve sob cuidados paliativos fui eu, né? Porque a Lelê estava entubada e sedada, então ela não teve cuidados paliativos. Mas eu tive e eu achei sensacional, e hoje eu sou muito fã desse cuidados paliativos, acho que ele devia existir em todas as pessoas que sofrem de uma doença crônica desde o começo. Todo mundo vai morrer, mas se você tem consciência disso, você lida bem com o tema, você faz as coisas que precisam ser feitas, você toma consciência da tua finitude, isso é muito legal. E aí, esse cuidados paliativos que eu tive nessa semana foi o pontapé inicial para eu entender a morte, para eu aceitar a morte, para eu ver que aquilo não é o fim. Você sabe o que aconteceu comigo durante a doença da Lelê? Eu perdi amigos, as pessoas tinham medo de mim, as pessoas tinham medo da careca da Lelê, as pessoas tinham medo da mãe que estava perdendo uma filha, as pessoas tinham medo de me visitar, as pessoas não sabiam o que falar para mim, então não iam. E a Lelê viu isso. E aí ela falou, incrível, né, mãe? Ninguém vem conversar comigo. Eu falei, porque as pessoas não sabem o que falar. A Lelê tinha, sei lá, 4 amigas que ela amava. Só tinha uma que tinha coragem de visitar ela, tipo, quando ela tava muito doente. Tinha uma que sabe o que ela fazia? Ficava na cama do lado da Lelê. Fazia nada, só ficava do lado dela. E a Lelê amava isso. A Lelê, por quê? Você vai falar o quê? Você vai melhorar? Vai, meu. Você vai sarar? Não vai. E elas ficavam conversando
quando conversavam, sobre lembranças delas. Lembra aquele dia que a gente fez isso, que a gente fez aquilo? É isso que elas ficam rindo? Elas duas rindo. E a Lelê gostava porque ela gostava de pessoas que iam falar com ela que não era sobre câncer. Porque ela queria ser uma pessoa além do câncer. Dois meses antes da data da última internação, ela me deu um presente, né? Era difícil, ela não tinha condição de sair para comprar nada. Eu acho que era alguma data especial. Eu não sei direito qual era a data. E aí o que ela fez? Ela tinha um livrinho. Eu tenho esse livrinho na minha cabeceira. E a capa desse livro é a Mulher Maravilha. E aí as 3 folhas seguintes desse livrinho, ela escreveu várias coisas sobre o que ela sente por mim. E o resto desse livrinho é um bloco de notas, na verdade. Tá todo em branco. Ela sabe que eu adoro fazer lista. Faço lista disso, faço lista daquilo. Aí ela falou, você sempre vai ter este bloquinho. Só que eu não tenho coragem de usar esse bloquinho hoje, né? O interessante é que ela é a Mulher Maravilha na capa e a primeira coisa que você abre, ela escreveu bem grande assim, você é minha Mulher Maravilha. Eu tenho muitas coisas e eu sou muito grata por tudo isso que ela deixou para mim, que é realmente um presente, que eu nem sabia, que eu fui descobrir isso depois que ela voou, né, que eu fui mexer no quarto dela, que eu demorei um pouco para ter coragem de mexer, mas aí quando eu tive coragem, eu fiquei 5 dias chorando, só chorando, aí eu mexia no quarto, descobria, chorava e ia embora. Aí eu falei, eu não posso mais. Aí eu ia embora, aí eu voltava, aí mexia, descobria, nossa, não posso mais. E eu não tinha com quem compartilhar, porque o pai da Lelê entrou numa profunda tristeza, né? Então eu contar as coisas que eu estava descobrindo e que me faziam bem, apesar de eu chorar, era a dor que eu precisava sentir, me ressuscitava ao mesmo tempo, entendeu? Eram presentes que ela deixou para mim espalhado no quarto dela. Então, eu queria compartilhar isso com ele. E hoje, eu consigo compartilhar com ele, mas naquele momento eu não conseguia. Então, eu tive vários presentes que me fizeram seguir na minha vida. Porque acabou um pedaço dela, mas eu tenho muitos outros pedaços e a minha hora não chegou. Então, assim, eu preciso dar conta de toda a história que eu ainda tenho para viver, que eu não sei quanto tempo que é. Mas o que eu tiver para viver, eu vou viver bem. Assim que a Lelê morreu, eu me associei a uma ONG, a Fundação para a Segurança do Paciente. Porque estava tão perdida, eu só sabia que eu não queria continuar a fazer o que eu estava fazendo profissionalmente, mas eu não sabia para que eu servia mais. Então, eu me associei nessa fundação e eu pensei, lá eu vou encontrar uma luz. Alguém vai falar alguma coisa, alguém vai precisar que eu faça alguma coisa. E foi assim, aí eu fui nessa fundação, comecei a ouvir o que as pessoas tinham para falar, aí veio até a pandemia, a gente começou a fazer muita live para falar sobre cuidados paliativos, chamar pessoas, ouvir pessoas e tentar ajudar as pessoas que estão em cuidados paliativos, as questões da Covid, como se comportar, como conduzir, quem está doente, quem você pode, quem você não pode ver. A gente começou a fazer esse trabalho em live, não? Eu fiquei muito animada e aí eu falei, é isso que eu quero fazer. Então, eu agora não sou mais advogada do mundo corporativo. Eu quero ser uma advogada do mundo médico. E eu não me interesso pelos médicos, eu me interesso pelos pacientes. E eu não me interesso em erro médico. Eu não quero pegar um cara que quer ir para briga com o médico porque ele errou numa cirurgia. Não, eu quero trabalhar com um paciente que precisa entender que ele é o dono do corpo dele, ele é o dono da doença dele e que ele pode fazer isso por ele. Eu não quero mais brigar com ninguém, eu quero ajudar as pessoas, os pacientes, a terem essa consciência da finitude, consciência da doença, consciência do corpo, coragem, porque, por exemplo, às vezes eu acompanho minha mãe nas consultas, nos tratamentos dela,
porque isso cai no colo muito dos idosos, né? Apesar de que vem gente jovem também. Então, assim, a minha mãe tem dificuldade, não pode falar de morte para ela, ela não quer saber sobre isso, ela não quer saber do que ela está doente, isso não interessa para ela. Então, assim, ela é muito saudável, ela tem alguns problemas muito pontuais, mas na hora que vier, ela não vai saber lidar, mas eu vou estar do lado para poder ajudar ela nessa jornada. E assim, agora eu estudo para ser uma advogada disso. E eu espero que todas as pessoas que, por acaso, passem por uma experiência difícil dessa, né, como perder um filho, que elas recebam um legado, alguma coisa. E é isso que para mim é muito importante. Eu não vou desistir, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer para conseguir que ela se orgulhe de mim, vai, é isso. A gente se encontrar, quero te abraçar.